Olá, oi pessoal, eu sou a Heloísa e hoje a nossa convidada é a Marta Ricoy. Olá, Marta, tudo bem? Olá, um prazer estarmos juntas. Obrigada, Marta, prazer é meu. E vamos dar início ao Evangelho comentado do capítulo 13 do livro Jesus no Lar, o Revolucionário Sincero. No curso das elucidações domésticas, Judas conversava entusiástico sobre as anomalias na governança do povo e, exaltado, dizia das probabilidades de revolução em Jerusalém, quando o Senhor comentou muito calmo: um rei antigo era considerado cruel pelo povo da sua pátria, a tal ponto que o principal dos profetas do reino foi convidado a chefiar uma rebelião de grande alcance que o arrancasse do trono. O profeta não acreditou de início nas denúncias populares, mas a multidão insistia. O rei era duro de coração, era mau senhor, perseguia, usurpava e flagelava os vassalos em todas as direções, clamava desabridamente. Foi assim que o condutor de boa-fé se inflamou igualmente e aceitou a ideia de uma revolução por único remédio natural, e por isso articulou-a em silêncio, com algumas centenas de companheiros decididos e corajosos. Na véspera do cometimento, contudo, como possuía segura confiança em Deus, subiu ao topo do monte e rogou a assistência divina com tamanho fervor que um anjo das alturas lhe foi enviado para a confabulação de espírito a espírito. À frente do emissário sublime, o profeta acusou o soberano, asseverando quanto sabia de oitiva, sabia dos outros, e suplicando aprovação celeste ao plano de revolta renovadora. O mensageiro anotou-lhe a sinceridade, escutou-o com paciência e esclareceu: em nome do Supremo Senhor, o projeto ficará aprovado com uma condição: conviverás com o rei durante 100 dias consecutivos em seu próprio palácio, na posição de servo humilde e fiel. E findo esse tempo, se a tua consciência perseverar no mesmo propósito, então lhe destruirás o trono com o nosso apoio. O chefe honesto aceitou a proposta e cumpriu a determinação. Simples e sincero, dirigiu-se à casa real, onde sempre havia acesso aos trabalhos de limpeza, e situou-se na função de apagado servidor. No entanto, tão logo se colocou a serviço do monarca, reparou que ele nunca dispunha de tempo para as menores obrigações alusivas ao gosto de viver. Levantava-se rodeado de conselheiros e ministros impertinentes, era atormentado por centenas de reclamações de hora em hora. Na qualidade de pai, era privado da ternura dos filhos, na condição de esposo, vivia distante da companheira. Além disso, era obrigado frequentemente a perder o equilíbrio da saúde física, em vista de banquetes e cerimônias excessivamente repetidos, nos quais era compelido a ouvir toda a sorte de mentiras da boca de súditos bajuladores e ingratos. Nunca dormia, nem se alimentava em horas certas, e onde estivesse, era constrangido a vigiar as próprias palavras, sendo vedada ao espírito qualquer expressão mais demorada de vida, que não fosse o artifício a sufocar-lhe o coração. O orientador da massa popular reconheceu que o imperante mais se assemelhava a um escravo, duramente condenado a servir sem repouso em plena solidão espiritual, porquanto o rei não gozava nem mesmo a facilidade de cultivar a comunhão com Deus por intermédio da prece comum. Fim do prazo estabelecido, o profeta, radicalmente transformado, regressou ao monte para atender ao compromisso assumido, e notando que o anjo lhe aparecia no curso das orações, implorou-lhe misericórdia para o rei, de quem ele agora se compadecia sinceramente. Em seguida, congregou o povo e notificou a todos os companheiros de ideal que o soberano era talvez o homem mais torturado em todo o reino, e que, em vez da suspirada insubmissão, competia-lhes a cada um maior entendimento e mais trabalho construtivo no que lhes era próprio dentro do país, a fim de que o monarca, de si mesmo tão escravizado e tão desditoso,
pudesse cumprir sem desastres a elevada missão de que fora investido. E assim, a rebeldia foi convertida em compreensão e serviço. Judas, desapontado, parecia ensaiar alguma ponderação irreverente, mas o mestre divino antecipou-se a ele, falando incisivo. A revolução é sempre o engano trágico daqueles que desejam arrebatar ao trem o cetro do governo. Quando cada servidor entende o dever que lhe cabe no plano da vida, não há disposição para a indisciplina nem tempo para a insubmissão. Então, Marta, achei muito interessante essa leitura aqui do capítulo 13 e gostaria de saber um pouquinho de você, qual que foi a sua interpretação que você pode passar aqui para nós, por favor. Então, eu acho que esse projeto é bem interessante de trazer reflexão e análise, trazer dentro de um contexto da época de Jesus para a nossa época do agora, né? Bem interessante a gente fazer esse contexto do que era e como a gente pode perceber agora. Eu começaria pelo próprio título, o próprio título que anuncia essa questão da rebelião, essa questão da rebeldia, que é um grande aspecto a trabalharmos em nós mesmos. O quanto nós temos uma tendência, como diz no próprio texto, em julgar o outro e acharmos que o outro tem que fazer de uma determinada maneira. Como o texto diz, menciona que, né, o profeta, mas que em nome de todos achavam injusto o comportamento. Então, um julgamento, se estabelece um julgamento e uma rebelião. Nós vamos partir para uma ação porque aquela atitude eu não concordo, eu julgo segundo crenças, ideias que eu tenho e que eu posso tomar a frente com revoltas. E penso que a mensagem anuncia a reflexão exatamente do oposto. E qual seria o oposto de rebelião, revolta, ser rebelde? Não aceitar aquilo que é. Eu penso que o oposto justamente aceitação. E aceitar está muito longe de ser passivo, conformado, vitimizado, porque assim e nada a fazer. Não, aceitar, na minha compreensão, é um movimento ativo e que começa internamente, porque não adianta impormos aceitação, obrigarmos, temos que aceitar. Isso não é aceitação, isso é rebeldia, é negação. Aceitar vem desse movimento, a aceitação vem muito próximo do amor, do respeito, e sermos verdadeiros, sinceros, como diz, nesse movimento de aceitação. E por que devemos aceitar? Por quê? O que é esse amor? Primeiro, penso que, como própria oração, que o profeta vai e ora, como nós temos na própria oração clássica, que todo mundo pode orar, o Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus. Penso que podemos trazer do contexto antigo para o agora. Primeiro, compreendermos que esse Deus que está no céu, longe, distante, quilômetros-luz de distância, inatingível. Trazer Deus que está em nós, dentro de nós, e em tudo, em todas as coisas. E esse julgamento, que como se tivesse certo e errado, se nos é permitido experienciar, viver, por que isso estaria certo ou errado? Por que temos que dizer que o outro tem que viver a sua felicidade, o seu crescimento, à nossa maneira? Quem somos nós para dizer o que o outro não pode viver? Mesmo que ele
esteja segundo os nossos critérios, errado até. Então, é muito importante darmos esse passo adiante nessa aceitação, respeito, aprender a se respeitar, porque se não nos incluímos, não estamos sendo rebeldes e negando a próprio Deus em nós, porque estamos negando, não aceitando esse divino. Então, quando trazemos essa aceitação, esse movimento ativo, respeitoso, amoroso, e que experimentamos dentro de nós, experimentamos com nossos próprios filhos e assim por diante, em várias situações, porque os nossos filhos, por exemplo, não são diferentes, eles podem viver na mesma, cada filho vive no mesmo lar, mas são diferentes, irmãos gêmeos são diferentes. Então, saber respeitar e aceitar a escolha até de um filho, e assim por diante, começando no núcleo, como você propõe, o lar, na família, dentro da casa. Então, como treinar e se fortalecer nesse amor? Porque, às vezes, uma mãe diz ao filho, mas não faça isso, você tem que fazer assim, tem que fazer assado. Vamos dizer, mas nós fazemos muitas coisas diferentes do que os nossos pais fizeram, e, por sua vez, muitos dos nossos filhos fazem escolhas diferentes da nossa. Aprender esse respeito, aprender a aceitar a experiência que o outro quer ter, mesmo que a gente ache que aquilo não vai dar muito certo, aquilo não é o melhor, mas é a liberdade amorosa em aceitar a escolha que o outro quer viver. Que eu acho que essa história do Evangelho passa muito por esse respeito no final, né? A escolha que o outro. O que você acha? Então, Marta, eu achei isso também, né? Eu achei que primeiro que ele ouviu dizer, né? Até fala assim, chegaram a ele as informações de que o rei era ruim, que o rei fazia isso, aquilo, e ele acabou assimilando aquilo tudo e levando adiante, né? Querendo realmente entrar lá na rebelião, ser o chefe da rebelião. Mas o bacana também é que ele foi lá se consultar com o anjo, então ele entrou em oração, ele fez a meditação dele, ele tentou acertar, né? E aí ele teve essa revelação de que, olha, fique lá 100 dias observando o rei, e aí depois, se você realmente considerar que deve haver rebelião, você vai fazer a rebelião e vai ter o nosso apoio. Então, o que acontece muito? Muitas vezes também, eu acho que é a questão de fofoca, de ouvir dizer, de julgar, as pessoas virem dizer algo e a gente aceitar o que ouviu dizer. Lógico que ninguém tem que julgar ninguém, né? Mas como a gente sabe que ainda o ser humano ainda faz muito isso, se a gente escuta algo de alguém, a gente tem que tirar nossas próprias conclusões, né? Ou uma coisa que pode acontecer, por exemplo, uma pessoa que não gosta de determinada pessoa e fala, eu não gosto dele, e aí também não quer que você goste. Cada um tem uma vivência com determinada pessoa. De repente, a outra pessoa teve um atrito, você não tem. Para você, aquela pessoa foi muito boa, muito bacana, e por que você vai desconsiderar o que você viu de pontos positivos naquela pessoa porque um outro amigo seu não vê? Então, assim, isso também é algo que a gente também não deve se influenciar, tomar muito cuidado, né, Marta? Isso, mas isso é não aceitação, porque a sua verdade não é a minha verdade, porque a minha verdade é formada com as ideias, com as crenças, com as coisas, e a sua também. Então, nós podemos ter semelhanças em verdades, mas cada um tem a sua própria verdade. Não existe como ter uma verdade aqui no plano humano. Então, todos temos a nossa própria verdade. E se vamos entrar em fofocas, em calúnias, ou se vamos ceder, não estamos sendo verdadeiros conosco mesmo, não estamos aceitando o outro. Porque o outro pensa diferente, porque o outro age de uma forma diferente da nossa. E isso é rebeldia. Isso há várias formas de rebelião, de não estar nos interagindo, como diz. Então, qual é o avanço? Não é que você não pode ser
tem que ser passivo e... Desculpe, eu estou aqui. Você tem que ser passivo. Não. Eu não vou me conformar com tudo. Não, de forma alguma. Eu vou agir com amor. E esse amor é respeito, esse amor é essa participação muito importante que podemos ter em cada gesto, em cada dia, em cada cotidiano. Porque se é para a humanidade é semelhante. Se você pensar, todos, no fundo, procuram a felicidade. Seja o rei antigo aí do capítulo, seja o profeta, seja o povo, cada um tem a sua verdade, e todos, no fundo, estão à procura da felicidade, da experiência. E muitas pessoas são rebeldes no sentido de que preferem primeiro dizer o que não querem, escolhem o que não querem, porque isso também é um passo de aprendizado, para saber o que de fato querem, para serem quem são, serem felizes como são. E isso, por isso que todo tipo de experiência é válido. Se julgamos com calúnias, com coisas, estamos desperdiçando a oportunidade nossa. Não é se o outro vai me aceitar ou não, se eu acho que ele tem que fazer assim, sabe? A aceitação é o oposto dessa não aceitação, dessa rebeldia, e podemos dar esse passo no respeitar a nós mesmos, nos respeitarmos, nos amarmos, e às vezes e sermos flexíveis conosco mesmo, porque muitas vezes com os próprios amados mais íntimos, somos mais críticos, mais exigentes, mais inflexíveis até, porque queremos que o outro seja mais próximos da nossa verdade, e para aceitarmos que siga aquele caminho X. É muito interessante como isso é profundo. E aceitar o Deus dentro de si, aceitar o princípio divino, não tão maravilhoso, olha que desafio. Eu te amo, se você vai me ouvir, vai concordar comigo, é fácil. E amar aquele que não está de acordo com todas as nossas crenças, como é isso? Não temos que ser perfeitos, né? Mas... É verdade, Marta. É muito esclarecedor, realmente, assim, você trouxe uma profundidade no tema, né? Tirando tanto da historinha, mas trazendo para a nossa realidade. Então, agradeço muito a você, viu, Marta? Marta Ricoy. Muito obrigada por participar aqui desse Evangelho Comentado. E, se você quiser, deixe um comentário com o seu entendimento dessa passagem. O livro está disponível em PDF, está disponível para compra. Então, fiquem à vontade. E muito obrigada, viu? Estou muito feliz. Obrigada, foi uma alegria poder estar juntas. Obrigada, Marta. Um beijo. Obrigada.